Lição de número 39 tem como tema Jesus alimentou 5.000 pessoas. Quanto tempo dura alguns pãezinhos em sua casa? Depois de algum tempo, ou alguém já comeu o último, ou o pão se estragou. Nós sabemos que não dura muito tempo, mas continuamos a comprá-lo porque precisamos comer. É fácil reconhecer o que precisamos para manter nossos corpos físicos alimentados. Mas e quanto às nossas necessidades espirituais? João capítulo 6, 1 e 2 nos diz: algum tempo depois, Jesus atravessou o outro lado do mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais milagrosos que ele realizava a favor dos doentes. Por que essas pessoas seguiam a Jesus? Elas se achavam pecadoras e necessitadas de um Salvador? Não. Elas o seguiam porque estavam interessadas nos benefícios materiais que ele podia conceder. Elas não se importavam com as coisas espirituais. Queriam aquilo que lhes trouxesse benefícios físicos. Considere, seria inútil uma pessoa seguir os ensinamentos da Bíblia com o objetivo de receber bens terrenos ou riquezas. Jesus não veio ao mundo para conceder riquezas terrenas. Crer na Bíblia e confiar em Jesus como Salvador não vai nos garantir melhores condições. Esse é o verdadeiro motivo por que Jesus veio. Deus enviou Jesus para nos libertar de Satanás, do pecado e da morte eterna. Como está escrito em João 6, 3 e 4, que nos diz: então Jesus subiu o monte, sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Na festa da Páscoa, os judeus se lembravam da última noite que seus ancestrais passaram no Egito. Vocês se lembram de que o anjo da morte não entrou em suas casas porque cada família tinha matado um cordeiro e colocado o sangue nos umbrais e na verga da casa? Deus lhe ordenou que todo ano deviam matar e comer um cordeiro em memória da libertação de seus antepassados. O povo judeu viajava grandes distâncias para participar da cerimônia anual da festa da Páscoa que acontecia em Jerusalém. Aproximadamente 1.400 anos haviam se passado desde que os israelitas saíram do Egito naquela primeira noite da Páscoa. Por que tantos judeus ainda comemoravam a Páscoa? Acaso eram todos eles crentes em Deus aguardando o libertador? Não, não eram. Alguns o faziam apenas porque era um costume. Outros comemoravam a Páscoa porque queriam obedecer à lei de Deus exteriormente. Contudo, no seu interior não se importavam realmente com Deus, nem criam nele. Mas havia alguns que guardavam a Páscoa porque Deus tinha ordenado, porque criam em Deus e confiavam que ele iria enviar o libertador. Deus cumpriu o que prometeu. Jesus, o libertador, tinha vindo afinal. Em João 6, 5 a 7 está escrito: quando Jesus ergueu os olhos e viu uma grande multidão que estava vindo para ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo? Disse isso para testá-lo, pois ele já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um recebesse um pedaço. Jesus já tinha decidido o que iria fazer. Ele fez essa pergunta a Filipe só para ver sua reação. Filipe já tinha visto os outros milagres de Jesus. Você pode se lembrar de alguns dos milagres de Jesus? Como Filipe deveria ter reagido? Ele deveria ter confiado em Jesus. Como está escrito em João capítulo 6, 8 e 9, o outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente?
E em João 6, de 10 a 13, temos o relato. Façam-nos assentar, disse Jesus. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Ainda recolheram os que tinham comido 5 pães e os peixes, e o que sobrou encheram 12 cestos. Quando Jesus partiu os pães e os peixes, estes começaram a multiplicar-se em suas mãos. Compare, será que sua família e todos os seus parentes conseguiriam se alimentar apenas com um sanduíche? Não. Ninguém exceto Deus, que é todo-poderoso, pode fazer isso. Jesus foi capaz de fazer isso porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Em João 6,14 está escrito: já vendo o sinal milagroso que Jesus acabava de realizar, o povo começou a dizer: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. O povo parecia pronto a concordar que Jesus deveria ser o Salvador, o qual Deus prometeu enviar ao mundo. No entanto, eles ainda não viam a necessidade de que tinham de ser salvos por ele do poder de Satanás, do pecado e da morte. Eles queriam que Jesus fosse seu rei só para que ele curasse suas doenças, desse-lhe alimento e os libertasse do controle dos romanos. Mas está escrito em João 6,15, Jesus, percebendo que pretendem levá-lo à força para proclamá-lo rei, retirou-se novamente para o monte sozinho. E nos versos 16 a 21 temos o relato. Ao cair da tarde, os seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a atravessar o mar em direção a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha voltado para junto deles. O mar começou a ficar agitado porque soprava o vento forte. Depois de remar cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenho medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo o barco chegou ao lugar para onde estavam indo. O homem tem sido capaz de fazer muitas coisas, mas ele não pode andar sobre a água. Não foi difícil para Jesus andar sobre o mar porque ele o criou. E em João 6, 22 a 26 nos diz: no dia seguinte a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus tinha entrado nele com os seus discípulos, mas que estes haviam partido sozinhos. Outros barcos de Tiberíades haviam chegado perto do lugar onde tinham comido pão depois que o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegou aqui? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, vocês me procuram não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus conhecia a mente daquele povo, ele sabia o real motivo por que eles o buscavam. Deus conhece cada um de nossos pensamentos. Ele sabe quando nós realmente não concordamos com Ele ou não desejamos obedecer à sua palavra. Ele sabe porque estamos ouvindo a sua mensagem. Ele também sabe se concordamos com Ele e se reconhecemos a necessidade de que Ele seja nosso Salvador. Como está escrito em João 6,27, que nos diz: trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, comida que o Filho do Homem lhes dará, pois nele Deus Pai colocou o seu selo de aprovação. Jesus não estava dizendo que era errado trabalhar para se obter alimento. Ele estava dizendo àquelas pessoas que não deviam trabalhar apenas para obter alimento para o corpo, a fim de sobreviver no mundo. Eles também deviam fazer tudo o que pudessem para assegurar a vida eterna com Deus quando deixassem esse mundo. Jesus estava dizendo-lhes que refletissem
e se esforçassem para obter alimento espiritual eterno. Esse alimento espiritual eterno era a verdade que Jesus estava ensinando-lhes. A vida continua depois que nossos corpos morrem. Nós viveremos para sempre no céu ou no lugar do castigo eterno. Que benefício haverá para nós termos um corpo sadio e riquezas se morremos e formos para o inferno? Como está escrito em João 6, 28 e 29, que diz: então lhe perguntaram, que devemos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra que Deus é esta, crer naquele que ele enviou. O que as pessoas que foram picadas por cobras no deserto tiveram que fazer para serem salvas da morte? Eles só precisavam olhar para a serpente de bronze que Moisés pendurou numa haste. Compare. Sendo você um passageiro num avião, o que precisa fazer para chegar ao seu destino? Você apenas se senta, confia no avião e no piloto que o levarem aonde quer ir. Esse é o tipo de confiança que Deus quer que tenhamos no Salvador, Jesus Cristo. Somente Ele pode nos libertar da morte e nos tornar aceitáveis a Deus. Não podemos fazer coisa alguma para agradar a Deus, nem para fazê-lo aceitar-nos. Deus quer que confiemos apenas em Jesus como nosso Salvador. Em João 6, 30, 31 nos diz, disseram eles, que sinal milagroso o Senhor nos dará para que vejamos e creiamos no Senhor? Que fará? Nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão do céu. O povo ainda não cria em Jesus. Eles queriam ver outro milagre. Eles só olhavam para as grandes coisas que Jesus fazia, ao invés de ouvirem a verdade que ele estava ensinando. Eles relembraram a Jesus o maná que seus antepassados comeram no deserto durante 40 anos. Atribuíram a dádiva do maná a Moisés, não a Deus. Diziam que se Jesus fosse mesmo o Filho de Deus, deveria mostrar um sinal tão grande quanto que Moisés havia mostrado. Em João 6, 32 a 33 está escrito, Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão desse céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus lhes disse que foi seu pai e não Moisés quem deram maná aos antepassados deles. Depois Jesus lhes disse que assim como seu pai deram maná do céu para os israelitas não morrerem no deserto, agora estava dando o verdadeiro pão do céu. Ele estava falando de si mesmo. Jesus é o pão que Deus deu a fim de que o mundo não morra e seja separado dele para sempre. Em João 6,34 nos diz, então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Mas o povo ainda estava pensando em alimento para o corpo. Queriam que Jesus continuasse dando alimento a eles assim como ele os tinha alimentado com pão e peixe. Vocês se lembram de que Nicodemos não pôde entender quando Jesus disse que ele precisava nascer de novo? Nicodemos achou que Jesus estava dizendo que nós temos que nascer de novo como bebês. Essas pessoas, assim como Nicodemos, achavam que Jesus estava falando de coisas naturais e terrenas. Em João 6,35 nos diz, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Compare, Deus deu aos israelitas o maná do céu e a água da rocha para salvá-los da morte física no deserto. Ele enviou Jesus do céu ao mundo para salvar os pecadores da morte eterna. Se uma pessoa recusa alimentar-se, vai morrer fisicamente. Porém, qualquer um que recuse confiar em Jesus como seu Salvador, permanecerá morto para Deus, separado dele para sempre. Vocês se lembram de que quando Adão e Eva pecaram, foram imediatamente separados de Deus, apesar de terem sido criados à imagem de Deus, com a capacidade de conhecer, amar e obedecer a Ele, não podiam mais se relacionar com Deus. Estavam sob a influência de Satanás.
porque agora eram pecadores, não tinham mais comunhão com Deus. E como descendentes de Adão, todos nós nascemos pecadores, separados de Deus. O povo comeu o que Jesus lhes deu, mas no dia seguinte queriam mais. Então Jesus disse que aqueles que confiam nele encontrarão vida verdadeira, vida que satisfaz completamente. Como pode Jesus fazer isso por nós? Ele pode satisfazer-nos porque somente Ele é capaz de trazer-nos de volta à comunhão com Deus. Ele veio para nos dar uma vida nova, vida que é eterna, vida que satisfaz. Jesus satisfaz completamente aqueles que dependem dele. Ele é o único de quem os pecadores precisam para tornar-se aceitáveis a Deus e receberem vida eterna. Quem confiar em Jesus como seu Salvador não precisará confiar nas boas obras que possa fazer, nem em ninguém, nem em coisa alguma. Todos nós sabemos que é necessário trabalhar para se ganhar pão de cada dia. Precisamos trabalhar para nos alimentar e alimentar nossa família. Contudo, não importa quão bem os alimentos, esse alimento só nos satisfará nesta vida. E quanto ao nosso apetite espiritual, você tem fome do alimento que o Senhor quer dar, o alimento que é eterno? Você não pode trabalhar para obtê-lo, só pode recebê-lo confiando em Deus para dar o que é necessário. Somente Deus pode supri-lo, e foi o que ele fez na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a nossa proposta lá nessa jornada de 50 passos ou 50 lições. O convido a estudar a palavra de Deus juntos e descobrir o que ela diz. Conto com você no nosso 40º passo dessa jornada ou na nossa 40ª lição. Até lá e muito obrigado pela atenção.